Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Dream Scenario, ou Homem dos Sonhos. Paul é um professor infeliz que de repente vê sua vida virada de cabeça para baixo quando diversos estranhos começam a vê-lo em seus sonhos. O filme tem direção de Christoph Borgli, que também assina o roteiro do filme. E o filme é da A24 e ele me trouxe diversas lembranças de outro filme também da A24, que é Beau is Afraid. Inclusive, eu sinto que esse filme aqui foi tudo que eu queria que Beau is Afraid fosse. Eu acho que ele atendeu a todas as minhas expectativas. E eu acho que até tem um certo paralelo entre as duas histórias, pelo menos a primeira 1 hora de Beau is Afraid. E parte disso também fez ainda mais sentido quando subiram os créditos do filme de Dream Scenario e tava ali constando o nome do Ari Aster como produtor do filme. E pra quem gosta dos filmes da A24, eu acho que esse aqui é um dos filmes mais A24 que eu já assisti, e acho que ele se aproveita de tudo que há de melhor, assim, e realmente é um filme muito satisfatório. E o filme é uma sátira extremamente divertida e muito atual que traz diversos elementos do thriller também, principalmente ali a parte da trama ir crescendo gradualmente, se tornando cada vez mais aterrorizante, principalmente pra gente que acompanha tudo do ponto de vista do Paul. Aí também tem a reconstrução dos sonhos em que o Paul aparece, que também tem um aspecto mais de terror, e principalmente a trilha sonora que dá todo o toque, que fecha com perfeição e deixa o filme de uma maneira extremamente orgânica, conversando aí com o thriller e também com a sátira. E essa é uma história que prende a atenção com uma facilidade absurda. Eu comecei o filme e simplesmente não vi o tempo passar, porque você meio que acaba ficando curioso por conta ali daquele evento sobrenatural e sem explicações que passa a acontecer, e ele acaba nos prendendo por completo por conta dos desdobramentos que acontecem na vida do Paul depois desses fenômenos que passam a acontecer. E apesar dele ter uma premissa mais sobrenatural e realmente que fala sobre essa coisa do mundo dos sonhos e que conversa um pouco assim com o terror, o filme ainda consegue se manter extremamente atual e bem realista até, já que ele traz em principal uma crítica a cultura da internet e a sociedade atual, que basicamente dá fama para as pessoas e cancela elas numa velocidade absurda, como ela bem entende, sem qualquer tipo de arrependimento. A curiosidade crescente em torno do Paul acaba dando a ele uma fama que ele nunca teve, já que ele praticamente viveu a vida inteira como um desconhecido. Um homem realmente que, em diversos momentos eles falam até no filme, que você muitas vezes nem vai perceber que passou perto de você, ou que passou pela sua vida. E, de repente, ele se vê numa posição em que ele tem uma fama absurda e ele acaba indo na onda, assim, com isso, até que em determinado momento, óbvio, isso dá ruim, porque ele não tem nenhum tipo de controle da situação e essa fama dele acaba indo para um lado extremamente negativo. E o filme então toca em temas como o inconsciente coletivo, fazendo referência ao efeito Mandela até mesmo, né? Essa coisa de muitas pessoas acreditarem em um determinado evento que tá acontecendo. Também fala muito, e eu acho que esse é o principal tema do filme, sobre a obsessão e a idolatria da mídia em cima de uma pessoa ou alguma coisa que surge de repente e também sai e também é cancelado, né? De uma forma extremamente repentina, essa coisa desse consumo gigantesco de informações, e isso não só das pessoas consumirem informação, mas também da própria publicidade em torno dessas pessoas, que basicamente esgota todo mundo ali ao ponto que ninguém aguenta mais, depois segue pra frente com a próxima obsessão, e também fala bastante sobre a cultura do cancelamento. E apesar do filme tocar em todos esses assuntos, eu acho que ele poderia muito facilmente também ter seguido por um outro caminho um pouco mais metafórico. Eu acho que ele até toca bastante nesse assunto, mas realmente o foco é essa coisa da internet, do cancelamento, da fama, mas eu acho que ele também poderia ter seguido por esse caminho, contando mais sobre a carência das pessoas por holofote e os desdobramentos de uma crise da meia-idade, já que no início do filme a gente encontra o Paul em um estado de extrema infelicidade com a sua vida. Ou melhor, infelicidade não, mas ele se encontra numa comodidade absurda com a vida que ele vive, sem qualquer tipo de desafio e sem realmente forças para perseguir um dos seus grandes sonhos, e meio que só vivendo ali a vida conforme o fluxo vai mandando. No início do filme a gente vê o Paul vivendo como um verdadeiro figurante da sua própria vida, meio que sempre deixando as prioridades dos outros em cima das suas, mesmo quando é alguma coisa extremamente injusta. Ele raramente briga por aquilo que ele crê ser
ser o certo, enfim. E a gente vê isso principalmente dentro do relacionamento dele com a esposa, uma coisa que eu achei muito legal, porque é extremamente sutil, mas a gente vê já em diversos comportamentos dele e da esposa, das dinâmicas dos dois, que ele meio que vai se deixando levar pelo que a esposa quer, realmente sem expressar realmente o que ele quer e não exatamente o que a esposa quer. E com essa fama repentina, o Paul se vê em uma posição em que na primeira vez da vida dele, ele é o protagonista da própria vida, e aqui ele passa a meio que surfar na onda da própria fama pelo bem próprio, pelo próprio proveito dele e pelo ego mesmo. Essa coisa da fama repentina meio que finalmente faz o personagem reagir. Então é a partir do momento que ele se vê nessa posição em que ele é interessante, em que ele é um protagonista, em que ele é uma pessoa que os outros têm interesse, que ele se vê nesses holofotes, que ele finalmente reage e começa a tomar as rédeas da própria vida e passa também aí atrás do seu sonho da vida, que é escrever um livro. E eu acho que a presença do Nicolas Cage aqui faz o filme se encaixar por completo. O ator traz um personagem que é basicamente um grande loser, que a gente acaba sentindo uma certa empatia por conta da pena que a gente sente do personagem que vive como coadjuvante dentro da própria vida. E o ator tem um timing cômico maravilhoso aqui dentro do filme, que faz ele ser perfeito, assim, já que ele tem um certo humor de pai, então ele traz situações extremamente divertidas, mas ao mesmo tempo também muito vergonhosas. É um personagem que acabou se encontrando dentro do próprio conforto ali da vida e que, apesar dele querer muito seguir os sonhos dele, alguma coisa sempre vai impedir ele, e aqui ele finalmente se vê em uma posição em que ele pode querer as coisas, assim. Então acho que é um personagem muito interessante e o Nicolas Cage traz uma performance maravilhosa, assim. Eu acho que ele consegue surfar bem entre os momentos mais cômicos e os momentos que são realmente mais aterrorizantes, principalmente dentro dos sonhos em que ele vai aparecendo nos sonhos das pessoas. A gente vai vendo alguns recortes, assim, eles são realmente assustadores, então acho que ele consegue transitar muito bem, assim, dentro do filme, mesmo com essa troca de gêneros. Eu sinto que o filme acaba se perdendo um pouco ali perto do final, acho que passando a 1h20 eles começam a dar uma certa exagerada e eu acho que perde um pouco o propósito, acho que não tinha tanta necessidade, parece que eles querem reafirmar as mesmas críticas que eles já estavam fazendo há 1 hora atrás, então não sinto que tinha necessidade desse tipo de coisa, de realmente deixar claro, assim, porque já estava claro antes. Mas ainda assim, Dream Scenario é um filme extremamente divertido que me prendeu a atenção com uma facilidade absurda, porque realmente eu queria muito saber o que ia acontecer com aquele personagem, quais seriam os desdobramentos da história. Então... E também é um filme que traz críticas muito atuais e realmente extremamente presentes, assim. Acho muito legal a forma como o filme também retrata a coisa das redes sociais, né? Eu sempre sinto que muitos filmes em que tem a presença de Instagram, Facebook, até mesmo Twitter, TikTok, enfim, eles nem sempre sabem expressar isso de uma maneira que não fique esquisito ou forçado. E aqui eu acho que fica tudo muito orgânico, assim, dentro da história. Mas, enfim, eu gostei bastante do filme e fica aí a recomendação. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Dream Scenario. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas. E também deixar aqui embaixo qual que é a sua sátira favorita, qual que é o seu filme sátira, thriller favorito. Enfim, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.